Olá, está no ar mais uma retrospectiva do Alô Senado, fazendo um balanço dos temas mais discutidos pelos nossos telespectadores em 2015. O programa de hoje vai falar sobre o cotidiano do Congresso Nacional. Com o debate sobre a reforma política, o Alô Senado recebeu dezenas de mensagens com dúvidas sobre o funcionamento da Casa, as atribuições dos senadores, a duração dos mandatos, as bancadas, o tempo de aprovação dos projetos de lei e até o comportamento dos parlamentares em plenário. E a gente convocou os senadores para esclarecer todas essas questões com muito prazer. O Alô Senado Retrospectiva começa agora. O que faz um senador? Essa é a dúvida do César de Carvalho, que mandou uma mensagem pelo WhatsApp lá de Chapada da Natividade, no Tocantins. E quem responde a pergunta do César é a senadora Gleisi Hoffmann. Oi, César. O Senado é uma casa revisora da Câmara. Por quê? A Câmara representa a população do Brasil e é proporcional. Então, cada estado tem um número de deputados diferentes, de acordo com a sua população. E cada deputado também representa um setor da população, não a sua integralidade. Então, muitas matérias são votadas na Câmara, não querem dizer necessariamente que representam o interesse da maioria dos estados ou da população. Já o Senado representa o território nacional, tanto que cada estado, independente do número de pessoas que tenha, ele tem 3 senadores, porque representa, digamos assim, a unidade do estado, a unidade da população. Por isso ele é a Câmara Revisora. E até porque as pessoas que vêm para o Senado são pessoas mais velhas, tem que ter mais de 35 anos. Na Câmara basta ter mais de 21. Então aqui se reputa que tem mais equilíbrio, mais conhecimento, mais vivência, para que muitas vezes alguma coisa votada na Câmara que extrapole a média do interesse do país possa ser consertada. Então é por isso que nós, senadores, dizemos que representamos os estados membros federados, o conjunto do território nacional. Prezados senadores, gostaria de saber por que um senador tem um mandato de 8 anos e não de 4, como as outras funções, como os outros cargos políticos do Brasil. Amanda, isso vem de tempos que foi acordado que haveria uma reciclagem no Senado, porque de 4 em 4 anos você renova um senador, dali 4 anos renova 2 senadores, para que sempre os mais experientes estejam aqui dentro. Mas para mim isso é um assunto já superado. Eu concordo com você e o que está crescendo aqui no Congresso, e eu defendo, que é um mandato de 5 anos para todo mundo. Para presidente da República, para prefeito, para governador e para senador. E nos cargos executivos, eu sou contra a reeleição. E no Senado, só uma reeleição. Quando um senador está discursando no plenário, alguns dos seus colegas não prestam atenção. Vários deles caminham entre as cadeiras, falam ao celular ou conversam com assessores. O Israel Frank de Assunção, da cidade mineira de Pirapetinga, percebeu isso assistindo à TV Senado e escreveu para perguntar por que isso acontece. A explicação fica por conta do senador Ivo Cassol. Israel, quero mandar um abraço a você, a todo mundo que nos acompanha. Deixar bem claro, todos os senadores estão a par de todos os projetos que votam. Mas ao mesmo tempo, como nós temos a TV Senado e temos a rádio também, automaticamente, muitos dos nossos parlamentares falam para quem? Fala para o público, fala para vocês que estão em casa. Então, mesmo que às vezes o senador está ocupado em outra atividade, não quer dizer que ele não sabe do projeto. E, portanto, no momento que a gente tem a televisão passando ao vivo ou depois passando o replay, a maioria dos políticos querem o quê? Aproveitar essa oportunidade para poder falar a nível nacional na TV Senado. Então é isso que tem acontecido. Então o pessoal fala mais para o público do que na verdade em casa, mas ele acompanha todos os projetos como eu acompanho. Pelo WhatsApp, o Anderson de Camaçari, na Bahia, mandou a seguinte pergunta para o Alô Senado. Por que alguns projetos de lei que favorecem os cidadãos têm uma tramitação demorada e às vezes nunca são aprovados? Com a palavra, a senadora Lídice da Mata. Olha, não é que nunca sejam aprovados, é que, na verdade, a tramitação de um projeto dentro da Câmara e do Senado, ele é longo.
ele passa por comissões, às vezes mais de uma comissão dentro do Senado, se ele se iniciar no Senado. Aprovado nessas 2 ou 3 comissões, aí ele vai para a Câmara. A Câmara, que é muito maior, que tem uma tramitação também mais lenta, aí a Câmara tem que apreciar esse projeto também em 1 ou 2 mais comissões, e aí é que ele vem para o plenário. Então isso dá a sensação ao cidadão realmente, que não acompanha toda essa trajetória, que os projetos nunca são aprovados, mas são aprovados projetos importantes. Nós acabamos de aprovar a regulamentação dos direitos da empregada doméstica, por exemplo, portanto, que impacta em mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras mulheres no Brasil. Nós também aprovamos numa comissão daqui do Senado de Assuntos Sociais um importante projeto para a garantia do transplante, né, dos órgãos que sejam transportados para garantir transplantes, para salvar vidas de pessoas. Além disso, as medidas provisórias, os projetos que o governo envia, que muitos deles impactam positivamente na vida do trabalhador ou da trabalhadora ou do povo brasileiro em geral. No nosso caso, nós aprovamos projetos, muitos. Agora, é verdade que os projetos do Senado demoram muito de serem apreciados na Câmara. Era preciso ter digamos assim, um compromisso da Câmara em votar esses projetos, já que o Senado geralmente vota muito projeto de deputado. Esses grandes temas nacionais como igualdade de gênero, legalização da maconha, o aborto, é um grande problema. Por quê? A religião condena, a população quer, aí nunca se entra num acordo, porque há esse jogo dentro do Congresso Nacional, de religião com a política. Eu quero perguntar aos senadores o que eles acreditam sobre esse assunto. Se a religião ainda pode continuar forte dentro da política ou se também os senadores devem deixar de lado um pouco a religião para definir alguns pontos e grandes temas nacionais para a sociedade brasileira. Carlos Henrique, como separar? Eu sou evangélico. Você acha que pode separar a figura do Magno Malta da sua confissão de fé? Claro que não. Aliás, eu quero dizer uma coisa mais forte para você com relação a esse tema. Quem defende aborto não tem moral para falar em direitos humanos. Porque o primeiro direito que a vida tem é direito à vida. Esse é o primeiro direito dos humanos. Então, onde é que eu aprendi isso? Na minha confissão de fé. Você imagina qual é mais um tema polêmico que você está falando? Deus criou macho e fêmea. Você está falando da chamada homofobia? Criminaliza. O que é homofobia? Nós vamos tipificar isso no Código Penal. O homofóbico é aquele que quer matar, quer destruir o indivíduo. Eu não concordo com o homossexualismo, então eu estou disposto a enfrentar todos esses temas e não tem como separar aquilo da minha confissão de fé. Porque eu sou contra a legalização das drogas. Porque droga mata, droga destrói família, destrói o indivíduo. Eu tenho 35 anos na minha vida, então não tem como separar. Eu sou os meus valores, eu sou as minhas crenças. E digo uma coisa a você, como senador da República, se não fossem os valores oriundos da fé que eu professo, eu não gostaria de estar nessa casa porque eu seria um vegetal. Olha, Carlos, no Brasil, desde a Constituição de 1889, a religião se separou do Estado e da política. É assim que deve ser e são estes os termos da nossa Constituição. Lamentavelmente, alguns grupos de pressão que têm uma prática religiosa, que têm uma atuação identificada com alguma religião, têm sua representação aqui no Congresso Nacional, impedindo, em alguns momentos, avanços na área da ciência e impedindo debates que, independente de qual seja a posição, e da decisão, se vai ser favorável ou não, deveriam ocorrer livremente, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Parlamento e a política não pode ser espaço para dogmas. O dogma está presente na religião. E o parlamento é avesso a ter dogmas. Nesse aspecto, concordo com você. Mas, lamentavelmente, ainda temos uma presença destacada desses setores
como bancadas religiosas atuando aqui no Congresso. E por hoje é só. O Alô Senado fica por aqui, mas a nossa retrospectiva continua. No próximo programa, a gente vai falar sobre os avanços e desafios no interior do Brasil. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!